Eu acho que pra galera que tá nos assistindo é exatamente isso, cara. A gente fala assim, né? Poxa, cara, eu vou largar tudo por Jesus. Tudo o quê? O que é o seu tudo? Entendeu? Porque muitas vezes você não tem nada. A gente não construiu nada, não fez nada. Só não tem um emprego. Como é que tudo que você vai largar por Jesus? Uma vez eu estava ouvindo Hernandes Dias Lopes falando sobre chamado, né? E aí ele falou assim, chamado não é você tentou medicina, não passou, tentou direito, não passou, tentou engenharia, não passou, acho que você é pastor. Mas isso não é chamado. Chamado é, passei em medicina, passei em direito, passei em engenharia, posso escolher e escolhi me entregar no ministério. Então, eu acho que é tão importante essa questão, sabe? Você que quer se envolver no ministério, você que quer lançar sua vida, cara, vai trabalhar. Entendeu? Vai trabalhar, vai estruturar sua vida, vai se preparar. Vai se preparar. Porque o trabalho cara, é um seminário. Você lidar com gerente, lidar com meta, lidar com horário, lidar com o carro da empresa, cara, isso é um seminário, isso é um treinamento avançado. E também lidar com família, né? E com a família nesse contexto, e casamento, e 1, 2, 3 filhos. Cara, isso Lutero disse isso, né? Que 1 ano de casamento me santificou muito mais do que 10 de monastério. Então, isso é algo muito importante para quem está nos ouvindo, cara. Aprenda a fazer ministério primeiro na vida comum, né? Do lar, do trabalho. E aí vai chegar um momento para alguns que sim, Deus vai te falar, não, vem, vamos fazer tempo integral isso daqui. Mas, cara, o que eu tenho observado, não sei se você concorda comigo, tem muita gente tempo integral que não sabe trabalhar. Tem muita gente que é tempo integral na igreja, mas se você bater lá, por quanto tempo esse cara trabalha? Ele trabalha 2 horas por dia. Porque ele não sabe trabalhar, ele não sabe o que é organizar uma agenda de trabalho para o dia, porque ele nunca trabalhou. Como você disse, 16, 17 anos eu fui para o seminário, fiquei lá, já fui para alguma igreja e tal, e não sei trabalhar, nunca trabalhei, né, na verdade. Isso é algo muito importante. Não, para mim foi muito importante. Por exemplo, com 23, 24 anos, eu já ministrava, liderava música, pregava já. Só que eu trabalhava num projeto, na época, que era o maior projeto de TI do mundo, na Petrobras. É mesmo? Então eu trabalhava no projeto de implantação, quem é de TI vai saber, o projeto de implantação do RP da Petrobras, do projeto SAP. Ele estava falando sim. de um SAP para 65 mil usuários, assim, na época. Meu Deus. Então, ao mesmo tempo, olha que doideira, ao mesmo tempo que eu estava ministrando na igreja, expulsando demônio, discipulando pessoas, liderando, treinando, sendo treinado, sendo discipulado, eu estava segunda-feira na Petrobras lidando com um negócio, Douglas, que se você errasse e caísse o negócio, a Petrobras não fatura. Então, assim, Então, isso foi muito importante para mim. Agora tem uma questão da soberania do tempo de Deus. Isso. Porque a vida de Paulo tem... É porque às vezes o pessoal lê rápido e não pega muito. Pô, Paulo no caminho de Damasco ele tem encontro, né? Aí ele depois aí tem aquele esquema, ele vai para a Arábia, volta, aí ele vai para Jerusalém, se encontra com os apóstolos, depois ele fica sumido lá 10 anos, lá 10 ou 12, não sei, o pessoal faz as contas aí, e ele fica 10 anos aproximadamente em Tarso, e fica lá, ninguém sabe o que ele está fazendo, mas pô, depois ele explica, ele tá vivendo, está trabalhando. E aí, Barnabé vai lá e buscar ele. E aí chama ele para trabalhar na igreja local. Olha o processo. Ele tem um encontro. Interessante, hein? Ele vai na Arábia, encontra com os apóstolos e depois ele vai viver a vida dele. Vai trabalhar, vai dar testemunho. Depois de 10 anos aproximadamente, Barnabé chama ele para trabalhar na igreja. Olha o processo. Primeiro ele trabalhou, foi encontrado, continuou trabalhando, depois ele foi trabalhar na igreja. Aí, depois de 1 ano, eles estão orando, o Espírito desce e a voz do Senhor separa Paulo e Barnabé para a obra. Então é Deus que envia. Paulo não se auto-enviou. Ok. Foi Deus que enviou num contexto da igreja. A partir de uma igreja local ali. Então, tem gente que quer ir para a missão e nunca trabalhou na igreja. Tem gente que quer ganhar as nações e nunca fez um discípulo. Nunca fez um enterro. Nunca expulsou um demônio. Nunca aconselhou
um casamento que está se arrebentando. Eu não estou dizendo que isso é uma regra. Sim, sim. Mas eu acredito que é Deus que tem que enviar pessoas e a gente não pode pular etapas e não pode haver autoenvio. Não pode forçar a porta. Então a gente vai ter que... Eu louvo a Deus pelo meu pai que me segurou. Muito bom. Então ele falou, você vai aqui, vai fazer isso, vai casar, vai arrumar um emprego. E aí, na hora que o Senhor... Na hora que você for adulto... Isso eu já tinha 18 anos, né? Me chamando de moleque. Na hora que você for adulto e Deus quiser te levar, é Deus. E foi o que aconteceu, cara. Com 30 anos eu já viajava para ministrar. Eu dava aula em várias escolas ministeriais, base missionária, pregava. Mas, pô, eu continuava... com 30 e poucos anos já comecei a trabalhar com home office, né? Mas eu continuei trabalhando. Então isso para mim foi uma experiência muito importante. Mas eu acredito que não tem regra. Sim, sim. Claro. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que desde cedo já Deus puxou para a missão. E os caras estão aí... experimentados em Deus, mas no meu caso isso aconteceu. Então não tem método. Sim. É esperar nele, ser obediente e esperar que a mão do Senhor venha, assim como aconteceu com Barnabé e Saulo. E ele, né, enviou eles para a missão.